Olá, amigo cafeicultor! A colheita está terminando para uma boa parte dos cafeicultores. Outra parte já se encaminhando para o final. E mesmo não tendo terminado a colheita, o cafeicultor já tem que ficar atento e começar a dar andamento no que tem que ser feito para iniciar bem o novo ano agrícola, que começa logo agora, no início das chuvas, na primavera. E a primeira coisa que a gente vai fazer agora é a análise do solo. Essa análise vai ser muito importante porque vai determinar quais elementos o solo está precisando. Assim, planejamos se vamos gastar mais com adubo ou se ao contrário, poderemos economizar nessa compra. Se vamos ter que aplicar calcário, gesso, tudo isso vamos saber a partir de uma análise do solo bem feita. Aí é importante o cafeicultor fazer a coleta de amostra muito bem coletado. A gente tem um vídeo aqui no canal que explica direitinho como fazer. E quando temos o resultado da análise, é a hora de saber interpretar esse resultado. O profissional indicado para fazer essa interpretação é o engenheiro agrônomo. Mas é também muito importante que o cafeicultor saiba como funciona esse processo. É mais ou menos assim. Você não vai tratar os dentes do seu filho, mas precisa entender o que é uma cárie para saber a hora de levar o seu filho ao dentista. Interpretação da análise do solo. E esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Cafeicultor, conhecimento nunca é demais. Por isso que eu bato nessa tecla com os meus alunos da faculdade, com os meus amigos que eu dou assistência técnica e também aqui com vocês. Muitas vezes o cafeicultor reclama que não tem tempo, que assistir um vídeo de 10 minutos é longo, mas vira e mexe, tá lá no TikTok, ou no grupo do WhatsApp, ou assistindo novela. Então, falar que não tem tempo para investir em conhecimento é conversa fiada. Nesse começo de vídeo, eu já quero pedir para você que assista o vídeo até o final, que se for preciso, assista de novo. E principalmente, que guarde na cabeça esse conhecimento e coloque em prática. Quero pedir também que você ajude que esse conhecimento chegue a mais cafeicultores. Como? Sentando o dedo no like. Desde já, eu vou agradecendo a todos vocês e bora pro conteúdo. Primeira coisa que o pessoal se preocupa é com relação ao pH do solo. Ele é um grande indicativo, mas não tomamos grandes decisões baseadas nele. Mesmo porque ele vai ser uma consequência do manejo aplicado no solo. Então, nós vamos começar com a saturação de base, que para mim é o mais importante. Na análise do solo, ela vem apresentada com um V maiúsculo e a porcentagem na frente. Essa porcentagem une vários teores que estão na análise do solo e faz um índice deles. Envolve aí o teor de potássio, o teor de cálcio, magnésio, que são as bases desse solo, além de calcular o hidrogênio e o alumínio. Esse índice é importante porque é através dele que a gente vai calcular a quantidade de calcário que vai ser preciso nesse solo. Outro indicador importante é a CTC, que aparece na análise do solo com um T maiúsculo. Esse índice mostra para nós o quanto nosso solo tem a capacidade de armazenar nutrientes. Ele vai variar entre 2 de CTC até 18, 19. Normalmente fica entre 7 e 8. Então, o que acontece? Se você tem um CTC abaixo de 7, o solo tem uma capacidade menor de retenção de nutrientes desse solo. Isso não quer dizer que o solo é bom ou ruim. É uma característica do solo que a gente conhecendo vai se adaptando a ele. Normalmente, um solo de CTC mais baixa vai demandar uma quantidade maior de calcário, porque tem uma capacidade menor de reter as bases do solo, que são o cálcio, o magnésio e o potássio. Já em solos com CTC mais alta, que tem uma capacidade de retenção maior, e aí a chance de você não precisar de aumentar os teores de cálcio e magnésio é maior, pedindo menos calcário, pois normalmente esses nutrientes já estão estocados no solo. E aí, tendo o resultado da saturação de base junto com a CTC, a gente faz o cálculo de calcário. Se você tem, por exemplo, uma CTC mais alta, a saturação de base pode ser trabalhada para ficar entre 50% a 60%.
Se a CTC for mais baixa, essa saturação de base então deve subir para 60% a 70%. E é com essas doses de calcário que esses índices são ajustados. Outro índice que temos que estar sempre atento é o teor de alumínio. O alumínio, quanto mais baixo, quanto mais próximo do zero, melhor. Eu sempre afirmo que alumínio bom é alumínio morto, zerado. Se você tem uma CTC em torno de 7, o seu alumínio tem que ser 0. Se for bem alta, em torno de 15, por exemplo, podemos tolerar um pouco mais de alumínio. Mas já devemos ter na cabeça que o que pudermos fazer para diminuir o teor de alumínio, a gente deve fazer. Outro teor que causa confusão e também uma certa polêmica na análise de solo é o teor de potássio. Normalmente, as análises expressam esse teor na unidade de miligrama por decímetro cúbico ou pela unidade centimol de carga por decímetro cúbico. Em miligramas por decímetro cúbico, ela vai variar bastante, em torno de 100 a 200 miligramas. Se for expressa em centimol de carga, varia entre 0,25 a 0,5 de potássio por decímetro cúbico. Esses são os valores mais adequados. Vale notar que o cafeicultor coloca todo ano muito potássio com medo de xoxar o café. Mas eu afirmo que se na sua análise do solo o potássio vier acima de 200 mg por decímetro cúbico ou acima de 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico, você pode cortar esse potássio sem dúvida nenhuma, com toda tranquilidade. Você vai economizar um bom dinheiro, fornecendo para o solo apenas uma boa fonte de nitrogênio, como ureia, nitrato de amônio, por exemplo, fazendo com que você equilibre também os teores de magnésio. Falando de magnésio, nós estamos falando do elemento que mais temos deficiência na cafeicultura brasileira. Na análise de solo, ele aparece normalmente em centimol de carga por decímetro cúbico. E se você tiver um teor próximo de 1, você está muito bem. Ou seja, teores abaixo disso já começa a colocar sua produção em risco. Para corrigir a deficiência, trabalhar com fontes alternativas, além do calcário, como silicato de magnésio, óxido de magnésio, sulfato de magnésio ou outros adubos com tecnologias mais avançadas, que vão repor essa deficiência desse elemento, que é tão importante e talvez um dos maiores ralos da produção da cafeicultura brasileira. Falando de cálcio, cujas principais fontes são o calcário e o gesso, o teor adequado é acima de 3 centimol de carga por decímetro cúbico. Acima desse valor, fica bem confortável para a gente trabalhar. Lembrando que esse cálcio ajuda muito na resistência da planta, principalmente depois da seca. Com valores abaixo de 3, é bom complementar o calcário, que é uma fonte de liberação mais lenta, mais demorada, com cálcio mais solúvel, de liberação mais rápida, por exemplo, o gesso, que consegue repor a deficiência com mais rapidez, ajudando a aprofundar as raízes, que vão poder buscar água em profundidades maiores. Próximo elemento, o fósforo. Se na análise do solo o extrator desse índice for em Melish, o teor deve ficar entre 15 a 25 mg por decímetro cúbico. Já se na análise do solo o extrator for em resina, o adequado é entre 30 a 40 mg por decímetro cúbico. Abaixo desse valor, tem que repor com adubo fosfatado. Agora, o elemento mais importante da cafeicultura, assim como na agricultura de modo geral, que é o nitrogênio. Ele não pode ser medido na análise do solo, pela sua instabilidade no meio. Mas você pode pedir um indicador extra, pagando um pouco mais, que é o indicador da matéria orgânica. Essa matéria orgânica é um fator a ser trabalhado sempre e por muitos anos, fazendo um bom manejo de mato, por exemplo, porque é um índice muito difícil de ser aumentado lá na análise do solo. Meu amigo cafeicultor, tudo isso que nós passamos aqui, de forma superficial para você, na faculdade são necessárias de 80 a 100 horas para ser passado para os alunos da agronomia. Você não vai querer fazer esse trabalho do agrônomo, mas conhecer como funciona o processo vai te levar a entender muito mais a sua lavoura, se familiarizar com os elementos que compõem o solo e não olhar para a análise do solo como se fosse um bicho de 7 cabeças. Eu reforço aqui a lembrança de vocês sentarem o dedo no like. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe um comentário assim, ó. Eu assisti a aula até o fim, que eu vou pessoalmente
te dar nota 10, pelo ótimo aluno que você é. Muito obrigado por nos acompanhar, um grande abraço e até no próximo No Pé do Café.